da cidade de Decápolis, começando pelo território de Gadara, dizendo: Jesus me libertou, Jesus me curou, Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, para Ele tem solução. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com Ele, Pastor João Paulo Ferreira. Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, quero lhe convidar para um texto sagrado. Segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marco, capítulo de número 5, versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Podeis assentar. Antes de verbalizar a poderosa palavra do eterno Deus, eu quero deixar registrado a minha palavra de gratidão a Deus por Ele me proporcionar mais uma oportunidade para fazer menção da sua palavra. Haja vista que tudo é por Ele e tudo é para Ele. Quem Ele é? Jesus de Nazaré. Haja vista que estamos em um culto denominado culto de missões. Missões sempre esteve no coração de Deus. Haja vista que há mais de 2000 anos atrás, o Cristo, o Messias, Jesus de Nazaré, ele foi enviado por Deus. O propósito dele foi fazer missão. O propósito de Cristo foi salvar aqueles que acreditam na sua poderosa palavra. Antes da partida do Cristo ser assunto aos céus, Ele mesmo deu uma ordem para a sua igreja, e a ordem foi: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Hoje, nesta noite, estamos em uma noite missionária, conforme estarei fazendo a exposição da palavra do eterno Deus. Eu tenho a plena certeza, Moisés, que a chama missionária, a chama do Espírito de Deus, ele vai queimar na tua alma, começando em cima deste altar. A unção do Espírito de Deus há de permear na nave desta igreja, pois a sua palavra, ela é fiel e também verdadeira. O apóstolo Paulo, ele narra com muita precisão, dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê.
Aleluia. Eu vou usar essa expressão, tentar. Eu vou tentar pregar um pouco compassivo para que você entenda esse texto e também compreenda o que Deus quer falar conosco nesta noite. Segundo o Evangelho escreveu o evangelista Marco, capítulo pela qual nós lemos na noite de hoje, capítulo de número 5, para ser bem preciso, versículo de número 19. Observa que no capítulo de número 4, versículo 1, geograficamente, Jesus ele está na cidade marítima, conhecida como Galileia. Ponto de referência seria o mar da Galileia. Jesus está de frente ao mar da Galileia, e aquela tarde foi uma tarde aonde os céus havia trazido um divisor de água. Por quê? Porque foi uma tarde missionária. Jesus está de frente ao mar da Galileia, e ele faz de um barco um púlpito, e daquele púlpito ele começa verbalizando a sua poderosa palavra. Todos estão atentos à voz do Cristo. Observa que no versículo de número 35, o evangelista Marco vai escrever com precisão dizendo: e já era tarde. Quando a tarde se aproxima, Jesus olha para a sua retaguarda, olha para os seus apóstolos e verbaliza dizendo-lhe assim: passemos para o outro lado. Grave isso daqui. Jesus disse: passemos para o outro lado. Capítulo de número 5, versículo 1 está escrito: e chegaram do outro lado. Pastor, que lado era esse? Que lugar era esse? Que Jesus deixa de pregar para uma massa humana e vai para o outro lado. Entendemos que esse outro lado é conhecido como o território dos Gadarenos. Era uma cidade que fazia parte das 10 cidades de Decápolis, que fica-se ao leste da cidade chamada Galileia. Então Jesus deixa a multidão, olha para os seus discípulos e disse: passemos para o outro lado, o território dos Gadarenos, a cidade de Gadara. Agora preste atenção. Jesus chega no território dos Gadarenos. Quando Jesus coloca os seus pés no território dos Gadarenos, saiu-lhe ao seu encontro um homem, e esse homem estava oprimido pelo mal. Havia demônios que trazia dor, sofrimento, desespero na vida deste homem. Agora, para você entender a natureza do sofrimento deste homem, irei fazer uma analogia para entrar no corpo da mensagem. Pensa comigo, foi dentro da cidade chamada Gadara, um casal, um homem e uma mulher. Eles não são cristãos, eles não conhecem a palavra de Deus, eles não conhecem o livro do Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito pelo patriarca Moisés. Não conhece, mas esse casal estão apaixonados um para com o outro.
são recém-casados. O homem olha para a sua esposa e ele diz: o dia que Deus abrir a sua madre, o dia que você engravidar, dizia o homem, se for um menino que nascer, quem vai escolher o nome dessa criança vai ser eu. A mãe dizia para o esposo: se for uma menina, quem vai escolher o nome vai ser eu. Deus, por sua bondade e misericórdia, abre a madre desta mulher, isso é, na cidade chamada Gadara. Deus abriu a madre e nasceu um menino do sexo masculino. A criança vai crescendo, os pais vão se alegrando, só que com o passar do tempo, com o passar dos dias, os pais observam que o comportamento do menino está diferente. Não é uma criança normal, não é, mas era uma criança que trazia a marca de um sofrimento. Era uma criança que não pediu a Deus para vir ao mundo, mas Deus assim permitiu que essa criança viesse ao mundo. Ela vai crescendo, só que o comportamento dela está diferente. Não é uma criança comum. Os seus pais não compreendem, mas no mundo espiritual, Satanás estava oprimindo aquela criança. No mundo espiritual, Satanás queria ceifar a vida daquela criança. Mas está escrito na palavra que a vida e a morte não está na mão de Satanás, mas está na mão de Deus, o Deus que pode tudo e todas as coisas. Diz o profeta messiânico Isaías: agindo Deus, operando Deus, quem é que vai impedir o seu agir? Os demônios não podem impedir, as enfermidades não podem impedir, os fofoqueiros não poderão impedir o agir de Deus. Quando Ele manda, está mandado. Quando Ele liberta, está liberto pelo poder da sua palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele é Deus. Ele agora já é um jovem. Demônio se apodera daquele rapaz. E está escrito que ele não conhece mais o seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque o mal que habitava nele tomou conta da sua consciência, das suas emoções. Este jovem está sofrendo. Esse jovem já não conhece mais a sua família. E terrível foi para aquele jovem o dia que ele saiu de casa. O evangelista Marcos, no contexto da palavra, vai dizer que ele sai de dentro da sua casa, casa dos seus pais, e ele vai para onde? Ele vai morar dentro do cemitério. Agora pensa comigo, uma criança que veio ao mundo, foi amada pelos seus pais, agora já não conhece mais pai e mãe, e o mal entra nele, faz com que ele more dentro do sepulcro, dentro do cemitério. Veja aí a importância da obra missionária. Por quê? Porque está escrito que Jesus deixou de pregar para uma multidão e foi até o território de Gadara. Por quê? Porque lá tinha alguém que precisava ouvir a sua palavra. Palavra que muda, palavra que transforma e palavra que liberta. Aleluia! Ele é Deus. Aleluia. Capítulo de número 5. E chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, do sepulcro, um homem com espírito imundo.
Versículo de número 3: o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia alguém podia prender. Dentro da cidade de Gadara, todos que habitavam sentiam uma grande comoção por ele, pois o mal que oprimia ele, as pessoas de Gadara tentaram por diversas vezes colocar cadeia, prender, mas os grilhões era quebrado, era desfeito. Ninguém poderia amansar, acalmar aquele jovem. Versículo de número 5 do capítulo de número 5, você vai entender o sofrimento dele. Por quê? Porque está escrito que ele andava durante o dia e a noite. Se ele andava durante o dia e a noite, quer dizer que ele não dormia. Andava durante o dia e a noite dentro dos sepulcros, e também se ferindo com pedras. O mal a todo tempo queria destruir a sua vida. Agora pensa comigo, Jesus, sabendo do sofrimento deste jovem, ele para de pregar, e está escrito, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Satanás já tinha decretado a destruição daquele jovem, mas Jesus disse: passemos para o outro lado. Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35. Jesus entra dentro do barco juntamente com os seus discípulos. Jesus está cansado fisicamente? Sim. Ele pede um travesseiro para um dos seus discípulos. Alguém arruma um travesseiro, dá para Jesus, e Jesus passa a dormir, enquanto os discípulos estão indo para o território dos Gadarenos. E foi algo muito rápido. O que foi que aconteceu? Se levantou um grande temporal de vento, e o vento veio e combateu contra aquele barco aonde Jesus estava. Não precisa você ser expert em teologia para saber que aquele vento contrário não foi um vento natural, mas aquele vento contrário era Satanás, que não queria que Jesus chegasse do outro lado. Mas está escrito no capítulo de número 5, versículo 1, disse Jesus: cheguemos do outro lado. Ele chega assim, na hora que ele quer, no momento que ele quer. Hoje é uma noite missionária, aonde as cadeias que te prendem, aonde as muralhas que tem aprisionado a tua casa, a tua família, cairão por terra aqui nesta noite. Você vai chegar do outro lado, a igreja vai chegar do outro lado, vai, pelo poder da palavra do Cristo. Levante a sua mão, faça uma reação de adoração àquele que tudo pode e tem todo o poder. Aleluia. Maracando labachuna camanarabacéria. A presença do Nazareno está entre nós. Não sei qual é o vento que tem se levantado contra a tua vida, contra a obra missionária, mas nesta noite o Espírito de Deus está te encorajando, e a palavra dele é: levante a tua cabeça, não tema, a minha presença está sobre você. Você é templo, você é morada do Espírito Santo. Você não é um qualquer não, você tem nome, você tem sobrenome. Foi Deus quem te escolheu, foi Ele quem te escolheu e te deu um nome e disse: vá, dê fruto
Aleluia! Jesus chegou do outro lado. Estamos na contagem regressiva, a despedida do ano atual, 2025. Esperamos ansiosamente, não 2026, não. Essa não é a expectativa da igreja, não. Pastor João Paulo Ferreira, qual é a expectativa da igreja? É de ouvir o soar da trombeta do arrebatamento. Jesus a qualquer momento está prestes a nos arrebatar pelo poder da sua palavra. Mas enquanto o dia não chega, faça a obra de Deus em tempo e em fora de tempo. O Espírito Santo, ele conta com você, ele conta contigo. Oxalá que nesta noite alguém tenha coragem e diga: Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, conta comigo para fazer missão. Jesus chegou do outro lado, território dos Gadarenos. Saiu logo ao seu encontro um homem que tinha sua morada dentro dos sepulcros. O espírito daquele homem, quando avistou o Nazareno, quando avistou a figura de Jesus, ele correu, caiu de joelho, e ele passou a adorar a Jesus. O mal que habitava dentro daquele homem. Agora pensa comigo. Marcos vai escrever com precisão dizendo que era aproximadamente 2.000 demônios que habitava dentro do jovem. Agora pensa comigo, uma pessoa só, se tiver um demônio, já é uma grande tribulação na nossa vida. Uma só pessoa que tiver um demônio é uma tribulação dentro de casa, na rua, no ônibus, no metrô, no trabalho, dentro da igreja. Um só demônio. Agora imagina 2.000 demônios trazendo opressão sobre a vida daquele jovem. Mas que quando o espírito do jovem está adorando a Jesus, o mal que estava dentro dele disse-lhe assim: o que é que nós temos contigo, Jesus de Nazaré? Viesse nos atormentar? Parece que eu vejo Jesus dizendo: verdade, eu não tenho nada contigo. Jesus olha para aquele mal e faz uma só pergunta. E a pergunta foi: qual é o teu nome? Naquele momento o espírito maligno disse: o meu nome é Legião, porque somos muito. Jesus olha para aquele espírito e ele deu uma ordem. E antes de Jesus dar uma ordem, o mal pediu, dizendo: não nos mande sair do território dos Gadarenos, mande-nos que entre dentro de uma manada de porcos. Jesus naquele momento dá uma ordem e olha para aquele jovem, olha para o sofrimento dele e disse: Legião, sai! Os demônios saíram imediatamente pelo poder da palavra de Jesus de Nazaré.
Nazaré. Uma só palavra dele aqui, Moisés, é o suficiente para provocar libertação, salvação, cura, libertação neste lugar. Uma só palavra dele é o suficiente. Os demônios saíram, entraram dentro dos porcos. Os porcos morrem afogados. Os criadores de porcos estão boquiabertos, espantados. E Jesus traz uma lição aqui para nós, dizendo que uma alma salva vale mais do que 2.000 porcos. O mundo está aí uma escassez espiritual, sim. A seara é grande. Os ceferam, que são os obreiros, são poucos. Mas Jesus atravessou o outro lado para libertar um só homem que estava oprimido por Satanás. Agora, depois que o espírito maligno saiu dele, está escrito que o homem foi liberto. Aleluia. Antes estava sem roupa, agora está com roupa. Antes não tinha pastor para lhe pastorear, agora tem o sumo pastor do seu lado, que é Jesus de Nazaré. Antes não tinha ninguém no mundo espiritual para lhe proteger, mas agora a pedra angular, a pedra de esquina chamada Jesus, estava na sua retaguarda. Jesus estava dizendo: agora você é meu, agora você é meu, agora você é meu. Aleluia. O homem está em perfeito juízo, está com vestimenta sobre o seu corpo, e está escrito que ele desejou, ele almejou a seguir a Jesus. Ele fez um pedido e disse: Senhor, agora eu estou liberto, deixa eu te seguir, deixa eu fazer parte de um dos 12 apóstolos. Jesus disse: não, você não vai me seguir, não. Você, a partir de hoje, vai se tornar o primeiro missionário credenciado por mim. Vai e pregue a minha palavra, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez e como Ele teve misericórdia de ti. Aquele homem foi tomado pela obra missionária e começou a pregar o Evangelho nas 10 cidades de Decápolis, começando pelo território de Gadara, dizendo: Jesus me libertou, Jesus me curou, Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, para Ele tem solução. Converta-se e arrependa-se. Aleluia, aleluia. Eu estou partindo para a finalização, mas que a chama do Espírito de Deus queime, Deus possa trazer desejo na tua alma. Eu sempre falo esta fala aqui, aonde Deus me dá oportunidade para falar. Tem alguém que fica até meio confuso, mas é uma verdade. Jesus, Ele conta com a sua igreja para fazer missão. Aleluia.
É claro que não estamos falando da onipotência de Deus, porque Ele pode tudo e todas as coisas. Mas Deus precisa da sua igreja para fazer missão aqui na terra. Se Deus não for contar com a sua igreja, com quem é que Ele vai contar? Muitos hoje estão correndo atrás de auditório, atrás de multidões. Muitos estão correndo atrás da prata, do ouro, da fama e até poder aquisitivo, e está perdendo a sua salvação. Muitos estão correndo atrás de riqueza e a obra missionária está em declínio espiritual. Mas Deus sempre levantou no passado e Ele sempre levantará no presente homens e mulheres aonde tem a chama do Espírito que arde 24 horas na sua alma. Portanto, nesta noite, se posicione e diga: Jesus, eu não sei falar, mas tu sabe. O óleo da santa unção já não desceu na minha cabeça, mas no mundo espiritual eu já sou marcado por ti. Usa-me como tu queres. Portanto, se posicione na presença de Deus, porque o Espírito Santo está sobre você. O Espírito de Deus está sobre a igreja. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus, Ele não foi. Jesus, Ele é o caminho. Jesus não foi, Ele é a verdade. Jesus não foi, Ele é a vida. Não existe outro caminho para chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Eu finalizo a minha participação nesse culto de missões dizendo-lhe: missões, ela é uma obra urgente, e o Espírito de Deus, Ele quer te usar aqui na terra para fazer missão em tempo e em fora de tempo. Pastor, como é que eu faço missão? É só falar da palavra. Não precisa falar bonito, não. Uma só palavra é o suficiente para Jesus salvar. Olhe para um pecador e diga simplesmente esta palavra. Que palavra é? Jesus te ama. O amor dele despedaça o jugo de Satanás. O amor de Jesus é algo incomparável. Muitos aí fora estão precisando de ouvir simplesmente esta fala: Jesus te ama. Outros estão precisando simplesmente de um abraço. Muitos dividiram altares conosco, alguns cantaram conosco, estão afastados do Evangelho, e Deus está dizendo: vá até essa pessoa, não discrimine, não jogue pedra, não acuse, porque Satanás, ele é o acusador, mas Jesus é aquele que perdoa, que purifica. E Ele está dizendo: estenda a tua mão para aquele que caiu. Isso também é obra missionária. Temos hábito de olhar o defeito do próximo e não enxergamos nossos próprios defeitos. Mas missões não só é pregar, mas missões também é ter misericórdia daquele que caiu, daquele que está preso pelo laço pecaminoso. Mas a chama do Espírito de Deus está
sobre a igreja. E eu tenho a plena certeza que hoje será uma noite aonde Deus vai trazer um divisor de água para este lugar. Todas as cadeias estão sendo quebradas aqui nesta noite, e Deus está liberando o poder da sua palavra, pois a sua presença está entre nós, e Deus está te encorajando, dizendo: não temas, não temas, não temas, não temas, levante a tua cabeça, porque eu estou contigo. Passei 1 minuto. Que Deus em Cristo abençoe essa igreja, o pastor local, comitiva de obreiro, departamento de missões desse lugar. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente. Antes de passar a fala para quem é de direito, eu quero lhe fazer um convite mais do que especial nesse culto de missões. Se tiver alguém entre nós que está afastado do Evangelho, se tem alguém entre nós que ainda não teve encontro com Jesus, eu te convido agora, levante uma das suas mãos, aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador. Se tiver alguém entre nós que ainda não fez a sua confissão diante de Jesus, eu te convido agora, aonde quer que você se encontre, se tiver alguém em nosso meio, faça um sinal com a sua mão, que o Senhor Deus possa te alcançar, te abençoar. Se porventura tiver, que Deus lhe conceda outra oportunidade, em nome de Jesus. Gostou? Deixe seu like.